Fala, jagunçada. E aí, tudo bem com vocês? Um dos nossos seguidores fez um questionamento, desculpa, aqui novamente com o professor Fábio, que aliás, novamente não, né? Já estamos aqui falando um tempão, né, Fabiano? E eu aproveitei da presença dele para abordar esse assunto, uma solicitação que fora feita por um dos nossos seguidores, na questão da minha preferência por mola, né? Uma mola, um guia de mola recuperadora, tem aqui, que até aliás um conjunto de mola duplo, ou optar por uma mola, por um conjunto hidráulico. Qual seria a minha preferência? Se eu já tirei, o que eu achei? Veja só, eu não vou falar na questão de atirar, eu vou falar na questão do equipamento, do material, que na realidade que eu acredito que é o que mais importa aqui nesse momento. Então eu me atrevo a dizer que nós temos os prós e contra dos dois, ok? Prós e contra dos dois. Nós vamos ter um conjunto, aquele conjunto que você já está acostumado, aquele outro conjunto hidráulico, que vai ser um conjunto mais custoso, mais caro, mas que também seja um ou outro. Os dois dependem de manutenção. E não só isso também, antes de mais nada, falar da aplicação. Eu procuro, eu sou um cara meio purista nesse ponto, viu, Pedrão? Eu penso assim, meu equipamento é para mim é segurança pessoal, eu não modifico o equipamento de forma alguma. Acompanho a sua posição. Sabe assim? Então assim, o equipamento nasceu com um guia de mola, seja mola simples, mola dupla, com buffer de amortecimento, sem buffer, não me interessa. A arma é para segurança pessoal, eu não modifico, eu procuro manter o equipamento íntegro. Falamos disso antes, né? Munição original, não negocio. Ok. Vamos falar então agora especificamente armas esportivas, equipamentos esportivos, que eu acho que os guias de mola, por exemplo, uma mola hidráulica, foram feitos para esse tipo de equipamento, ok? Na minha humilde opinião, eu posso estar até errado, mas eu tenho essa linha de pensamento, tá, Pedrão? Okay. Então é assim, tudo está de novo ligado à tolerância construtiva, de novo, tá? Mola, eu vou me atrever a falar do seguinte, mola é uma coisa assim, se conhece mola espiral, mola de aço, né, de arame de aço, se conhecem molas há muitos anos. A mola é uma coisa assim, é um dos artifícios mecânicos mais antigos que tem, tá? É muito antigo, mola. Fabricação, por incrível que pareça até hoje, fabricação de mola é ciência oculta, tá? Quem conhece, quem sabe, não ensina muito o pulo do gato, é um troço maluco, ok? Cálculo de mola a gente conhece, muita coisa, mas fazer mola é ciência oculta, tá? É um negócio meio que, eu estou quase que chegando às raias do voodoo ali para conseguir umas molas de alta qualidade e tudo mais. Mas o que interessa para a gente é o seguinte, como eu falei de tolerância construtiva, temos que lembrar que os materiais têm regimes de funcionamento. É muito comum na física, melhor dizendo, na ciência dos materiais, a gente dizer o seguinte, principalmente o pessoal de mecânica conhece isso, os aços, por exemplo, eles têm um regime de funcionamento. Uma mola tem uma propriedade que é física, que é o regime plástico, e passado um certo esforço, o regime plástico. Os materiais, então, respeitam respeitam essa ordem, tá? Seja um aço para um cano, seja uma mola de carregador, mola de recuperadora, qualquer tipo de mola, tá? Existe esse tipo de regime. Outro dia um colega nosso aí perguntou assim, escuta, o que é melhor num carregador? Eu manter ele alimentado, com a munição nele, guardo ele, ou eu vou guardar a arma, eu descarrego, deixo a mola em repouso. Eu acho, na minha opinião, que é melhor deixar ele carregado, porque essa coisa de ficar pondo e tirando, você está trabalhando a mola no regime elástico e você está fazendo ela fadigar. A partir do momento que eu carreguei e deixei ela carregada, ela tá sob tensão, mas ela está em repouso, né? Mas tensionada, mas quieta, ela não está se mexendo.
ela vai ter uma efetividade, eu acho que maior, melhor dizendo, uma vida útil maior, minha opinião, tá? Minha também. Ok. Sobre mola recuperadora, tá? Existe fadiga do material? Claro que existe. Assim como existe a mola do carregador, uma mola recuperadora também sofre fadiga, muita fadiga. Porque você tem que lembrar o seguinte, é ela que aguenta o desaforo no desaforo do disparo, ela aguenta toda a inércia, todo o peso do ferrolho, ela tem que segurar o ferrolho na arma, né? Existe um cálculo, por que eu falo que é ciência oculta? Existe um cálculo para a mola recuperadora. O ferrolho tem que ter um tempo de espera, quando ele chega no final, na abertura máxima, tem que ter um tempo de espera, que é o tempo que você precisa ter para expulsar aquele estojo recém-deflagrado, ter tempo do carregador empurrar uma munição na frente do ferrolho, para o ferrolho poder ir para frente e alimentar o cano novamente para o próximo disparo. Existe um tempo de espera. Tudo isso é calculado, não é? Então a mola recuperadora não é feita de graça. Muito bem. Um guia de mola hidráulico é interessante para arma desportiva. Eu já vi que muitas vezes a arma me parece que ela fica menos reativa na mão. O ferrolho não soca. O ferrolho não soca na parte de trás. É um buffer, não deixa de ser um buffer. Sim. Agora, como a gente começou o assunto, tudo depende de manutenção. A arma depende de manutenção. Você percebe numa arma muito atirada, se você nunca trocou a mola recuperadora, você percebe que depois de um tempo pode acontecer da tua arma começar a ter pane de alimentação, por exemplo. Sim, pela fadiga. Pode acontecer. Eu tenho armas, já atendi armas aí de fratura de ferrolho, fratura de frame. Por quê? Porque a mola recuperadora está cansada, ela se exauriu, ela se cansou, a vida útil da mola cansou, então a arma tem um outro comportamento, ela soca mais, ela bate mais. Pode acontecer isso com uma mola hidráulica. Por exemplo, eu vou me atrever a dizer... Até onde você entrou, no regime elástico, no regime plástico. Isso. No caso de molas de espiral, o regime elástico e o regime plástico tem tudo a ver, ok? Numa mola hidráulica, desculpa ter te cortado tão bruscamente assim, Pedro, mas num buffer hidráulico, numa mola hidráulica, eu não diria que tem tanto regime, não é que sofre regime elástico e regime plástico, sim, mas mais do que isso, é importante dizer o seguinte, o elemento amortecedor não é a elasticidade do material, e sim a viscosidade de um determinado óleo que tem dentro de uma mola hidráulica, tanto é que o nome está aí, mola hidráulica. Não, desculpa, quando eu falei do regime elástico, regime plástico, mais nas molas helicoidais. Mola helicoidal? Isso, foi me atentando especificamente aqui. Diferente das hidráulicas. Ah, diferente, então, com certeza, com certeza. Molas helicoidais sofrem muito com o regime elástico. Se eu estiver trabalhando muito no limite da mola, limite de compressão da mola, eu corro o risco de chegar no limite plástico. Que eu começo a deformar a mola. Apenas por comentário, tá? Molas espiral de compressão, como essa que eu tenho aqui na minha mão, uma regra de ouro. Ela nunca deve encostar um elo no outro quando ela está em uma compressão máxima. Aliás, uma mola tirando como exemplo aqui uma mola recuperadora, jamais chega no limite de tocar um elo no outro dentro da arma, mesmo que ela estando cansada. Se a mola chegar a tocar um elo no outro, ela vai quebrar. Rompimento, quebra, é fatal, ela quebra, a mola quebra, não aguenta. Voltando ao mote, ao assunto da mola hidráulica, da mola recuperadora hidráulica. O que manda nela é a viscosidade do óleo, tá, que tem dentro dela. E aí tem molas hidráulicas com carga de gás. Dentro daquele calço hidráulico tem uma carga de gás. Para que o gás serve? Para não deixar o óleo entrar em emulsão. Ele gera bolhas de ar dentro do óleo, com um movimento violento. A transferência do óleo de uma câmara para outra dentro do calço hidráulico, se não tiver gás, ela gera bolhas de ar e começa a perder eficiência.
Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Uma mola hidráulica também precisa de manutenção, só que muitas vezes é um equipamento selado e é descartável. Ele não é feito para fazer manutenção no sentido de trocar uma gacheta, trocar alguma coisa, ou trocar o próprio óleo que perde as suas propriedades físicas, né? Você joga fora a guia hidráulica e bota uma nova. Uma nova. Então, esse é um dos motivos porque o tiro desportivo também é caro. Lembra? A gente falou não é só a munição que é cara. O equipamento que você coloca, uma mola hidráulica, também precisa de manutenção, não é mágico. Sim. E ela vai acabar sendo mais custosa, mais cara. Mais custosa. Isso responde à questão do nosso colega aí ou não? Sim, ele fala que o que eu achei no caso disparando o armamento, sim. A reatividade do armamento com uma mola hidráulica, ela vai ser menor. Parece pro tiro esportivo... muito bacana. Sim, ela muito bacana. É interessante porque você vai manter o engajamento do alvo por muito mais tempo, principalmente nesses calibres onde se pede, né? Vou trabalhar com um fator elevado, 38 Super, aquele outro lá, o abortado lá, nem vou citar, mas o 38 Super lá, você trabalha com um pico de pressão, né, mais alto, ele vai te dar uma reação do armamento maior. Aí você busca um equipamento, um material que te dê uma condição, manter esse engajamento por mais tempo. Eu vou me atrever, Pedrão, eu vou dar um spoiler aí para os próximos capítulos que a gente vai abordar. Por exemplo, outro dia me perguntaram também por que algumas armas, por que se faz customização numa pistola, numa arma, numa pistola principalmente, uma customização que o pessoal do tiro desportivo gosta de fazer customização, cortar o ferrolho, abrir umas janelas, uns buracos no ferrolho. Por quê? Tá? Tem um componente estético, sim, tem armas que ficam lindas e tudo mais, tá? Mas tem um componente efetividade. Ok? Então, assim, eu só vou dar o spoiler rapidamente. Uma arma, se eu coloco um calço hidráulico, como o Pedrão acabou de falar, né, que a gente comentou aqui, quando eu coloco o calço hidráulico na arma, a sensação que a gente tem na hora de atirar, que a arma fica menos reativa, ela tem uma reação diferente, ela pula menos na mão. Ok. Numa arma desportiva de tiro ao alvo, eu vou preparar uma munição para ela ter um fator menor possível, né? Por quê? Eu vou procurar... Dentro do limite estabelecido. Dentro do limite estabelecido, daquele handicap, daquele calibre, daquela categoria, óbvio, né? Mas eu vou procurar fazer isso para quê? Para a pistola ser menos reativa, ok? Só que eu tenho que lembrar o seguinte, se a arma foi projetada para o uso normal, ela tem a mola recuperadora tem uma certa força e o ferrolho tem um certo peso, uma certa inércia. Se eu peguei, tudo isso foi projetado para uma certa munição, ok? Para uma certa pressão, para uma certa força, para uma certa energia. Por isso que o cronógrafo balístico serve para eu avaliar a energia dessa munição em joules. Se eu abaixei o fator dessa munição, se eu abaixei a quantidade de pólvora dela, e eu estou atirando numa arma normal, o que eu quero dizer, com mola recuperadora normal e ferrolho normal, eu vou ter provavelmente pane de alimentação nessa arma. Então o que eu sou obrigado a fazer? Eu sou obrigado a mexer na mola recuperadora, na força da mola recuperadora, e algumas vezes, ou melhor dizendo, muitas vezes, no peso do ferrolho. Por isso que se abrem janelas no ferrolho, para eu diminuir o peso, diminuir a inércia, porque como eu tenho menos energia reativa, eu tenho que ter uma arma mais leve em funcionamento para ela poder ter funcionamento pleno, senão eu não consigo ter. Então a coisa assim, customização de pistola não é só a parte estética, a gente tem que cuidar da beleza, mas tem uma função mecânica importantíssima. Esse é o spoiler para os próximos filmes. Sim, é que não é simplesmente vir aqui, furar ou colocar um compensador, exatamente. Enfim, ajustes, outros pontos tem que ser mensurados. Isso. Como vai ser utilizado para você não ter problema no momento da sua prova. Isso. Então, não é simplesmente chegar, eu gostei, é bonitinho, quero fazer igual. Não é assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Tá? Exatamente. Então, nessa questão aqui das molas, eu acho que nós nos fizemos ser claros aí para o nosso seguidor. Como eu disse, depende, tá? Eu sigo muito a opinião do Fábio.
Até eu falo, vou falar, gente, do ponto de vista de uma arma que ela foi concebida, que ela foi trabalhada para ser uma arma de defesa. Essa arma de defesa, eu vou trabalhar com ela, eu vou procurar tê-la na sua forma original. Original. Eu não Nem vou, negocio, nem eu negocio. também não negocio, eu não vou mexer em absolutamente nada. Até inclusive eu fiz um vídeo mostrando, né, das pessoas que enfeitam as pistolas, ficam parecendo um jegue de cigano, colocam um monte de porcaria, um monte de tranqueira na arma, colocando uma série de acessórios e mais direcionado para a defesa. No momento do combate, se você necessitar, eu vou dizer para você, você não vai nem lembrar que aquilo existe. Até inclusive no vídeo que eu fiz, eu peguei a minha G45, arranquei a alcimaça dela e fiz aqui parte da prova, a prova exigida pela Polícia Federal, o que foi ali na parte ali com pontuação máxima. Então o que eu digo, não é a questão do que você vai colocar na sua arma, a questão é do que você vai praticar com ela. E quando você entender a sua postura, os fundamentos do tiro, que isso é a base do tiro, a base. De tudo. De tudo, claro, de você estar ali com uma condição boa. Você vai perceber que esses acessórios que você colocou, que você investiu e gastou ali quase, quando não, mais caro que uma arma. Você vai ver que é desnecessário. Então, na minha opinião, eu tenho o meu equipamento, eu vou deixá-lo da forma mais eu diria o seguinte, tá? Assim, o equipamento que você está optando, adquirindo, é para defesa, original. E pronto. Ah, não, o equipamento eu vou fazer tiro desportivo, ou eu gosto, eu acho muito legal. Que categoria? Onde você vai tirar? Qual que é a ideia? O que você quer fazer com o equipamento? Não tem problema. Quer modificar? Pode modificar. Existem, inclusive tem equipamentos que a gente até sugere. A própria guia hidráulica para um equipamento desportivo é fantástico. E é um upgrade que você faz na tua arma que dá uma melhorada bastante boa, até bastante boa. Considerável. Então, te facilita na hora do tiro, te ajuda a ser mais assertivo. Aquela história toda, porque eu acho que a função é essa, a ideia é essa, é você ser mais assertivo, mais competitivo. Sim, mas eu aconselho você buscar, além do seu conhecimento com armamento, você é uma pessoa que está tirando muito bem. Aquela pessoa que vai mexer, o armeiro que vai botar a mão na sua arma. Ah, sim, tem que ter competência. Uma pessoa com competência. Não vai aí porque buscar aí um indivíduo... aquele curioso, né? A gente já viu aqui casos... teve um caso aqui. Vocês aí que assistem o canal do Pedrão já viram. A gente teve que refazer o acabamento de uma arma porque o cara fez um Cerakote muito mal feito. Entendeu? Tá ligado a isso, né? Porco, exatamente. Tá ligado a isso. Um trabalho porco. Então nós orientamos que você busque um profissional que já tem um vasto conhecimento aí no mercado, uma pessoa que já tem experiência com o que está fazendo, não um mero curioso. Que seja um cara capacitado. Que você vai acabar sendo ali um laboratório na mão dele. E ele vai te cobrar por isso, tenha certeza que ele vai te cobrar. Ok? Mais alguma coisa, Fabião, nesse sentido, nesse assunto? Eu estou só na dúvida, a gente respondeu a questão do colega, espero que sim, né? Acredito que sim, das molas aí. Pelo menos a nossa opinião, essa é a nossa opinião, né? Para maiores informações, se não ficou claro, por favor, entre em contato conosco. Tá certo? É isso aí. Jagunçada, é isso aí. Armas matam, né? Mas quem que é você?